Olá, jovens. Como eu falei nas aulas, nós iremos utilizar de vez em quando tanto o Spider para programar em Java, algumas vezes, mas na maioria das vezes eu vou querer que vocês utilizem o Colab, como eu mostrei na última aula. Então, estou fazendo esse vídeo para mostrar como vocês instalam o Colab no drive de vocês e vou fazer um vídeo explicando a utilização do próprio Colab. Então todos vocês têm o e-mail institucional do IFMA. Certo? Então todo mundo tem um e-mail acadêmico, todo mundo tem um Gmail basicamente. Então o que é que a gente faz aqui? Primeiramente a gente vai no navegador, certo? E vai acessar o nosso Google Drive, certo? Então o Google Drive ele vai estar quando vocês for acessar no laboratório, vocês vão ter que fazer o login no Google Drive de vocês. Certo? Então vocês procuram lá no site do Google Drive, procurem acessar o Drive fazendo login, certo? E aí vocês vão coloquem o e-mail institucional de vocês. Estou aqui colocando o meu de professor, mas vocês têm o mesmo de aluno que é a mesma coisa. E façam o login, acesse com a senha de vocês, certo? E aí quando vocês fizerem o login, vocês vão ter acesso à tela do Google Drive, certo? Então aqui eu tenho o meu Drive que está cheio de arquivos. Pode ser que ele esteja de outra configuração, pode ser que esteja assim, pode ser que esteja dessa forma, certo? O que que nós temos que fazer? Por que que eu vou usar o Google Drive? Dentro do Google Drive, nós podemos criar um ambiente de programação, certo? Que nos permite programar usando a linguagem Python, que é por onde nós iremos fazer nossas atividades no laboratório, certo? Então, como é que eu faço? Nós temos que usar o Colab, o Google Colaboratory, que é uma plataforma do Google que nos permite programar em Python dentro do Google Drive. Então, para mim ativar isso, eu venho aqui em Novo, certo? Clico aqui nesse botão Novo. Vão ter algumas opções que nós podemos criar, que nenhuma dessas é o que nós queremos aqui. Nós colocamos aqui em mais e verificamos. Se não tiver o, é, a opção Google Colaboratory, então não está instalado no seu Drive. A gente precisa instalar. Aí para isso a gente vem aqui em conectar mais apps. Certo? E aí vai aparecer essa janela. Pode ser que ele não apareça aqui de imediato. Se ele não aparecer, vocês vêm aqui na barra de pesquisa e digitem. Clica na barra de pesquisa e digita Colab, que ele vai aparecer o colaboratório, que é o que nós queremos. Quando você clicar, ele vai pesquisar. Quando ele pesquisar, vão aparecer vários aplicativos, mas o que nós queremos é esse CO que é em laranja, amarelo, sei lá, certo? E aí esta opção aqui é o que nós vamos querer. Então nós clicamos nela, clicamos em instalar, certo? E aí ele vai pedir permissões, você vai ceder todas as permissões necessárias para ele instalar no seu Google Drive, certo? E aí quando ele for instalado, ele vai dar que você vai confirmar e tudo mais. Agora vai aparecer a opção de desinstalar porque ele já está instalado no seu Google Drive, certo? Pode fechar aqui. Depois de instalado, o nosso Google Drive está apto a abrir um arquivo colaboratório, certo? Então nós vamos de novo lá no botão novo, mais, e aí agora vai aparecer a opção Google Colaboratório, certo? Então esta opção aqui é o que nós queremos. Então a gente cria essa opção, certo? No Google, nosso Drive, e aí ele vai abrir uma outra aba com a ferramenta do Google Colaboratório, que nos permite programar aqui dentro do Google Drive, certo? Outra coisa importante que a gente tem que ver nessa tela aqui temos aqui esse ponto aqui onde nós digitamos os nossos códigos, certo? Então nós podemos dar aqui um print, aula de programação, certo? Então digitamos aqui todo o nosso código, certo? Que é aqui essa célula de código.
Nós vamos criar nossos trabalhos dessa forma, criando nas células de código. Só que para isso aqui funcionar, eu tenho que vir aqui, ó, no canto superior do lado direito, tem um botão conectar. Então eu clico em conectar e espero ele fazer a conexão com os servidores do Google, certo? Então quando aparecer conectado, ele vai aparecer aqui RAM e disco, certo? Se eu clicar aqui, eu consigo ver que eu tenho 12 GB de memória RAM e 107 GB de armazenamento, certo? Então o que acontece? Esse Google Colaboratory é uma máquina virtual do Google que nos permite programar usando os recursos do próprio Google e não da nossa máquina, certo? E aí depois que está aqui conectado, tem o confirmaçãozinho aqui, eu posso vir aqui, ó, do lado da célula e executar. O que eu executar aqui, o resultado vai aparecer imediatamente embaixo. Posso colocar, por exemplo, vários prints. Print Python, print Google Colab, certo? Então se eu vim aqui, ó, executar, ele vai executar os 3 prints, certo? Então quando nós estamos trabalhando com Python, nós digitamos o código e colocamos aqui para executar, para testar esse código. E aí o que acontece? Se eu passar o meu mouse aqui pela a borda dessa célula, no meio, vai aparecer a opção texto e código, certo? O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em código, certo? E aí ele vai abrir uma segunda célula. Então perceba que eu tenho uma célula aqui e tenho uma célula aqui. Então esta outra célula eu posso digitar mais códigos. Então vou colocar, criei duas variáveis, A que recebe 3, B que recebe 4. E o C recebe A mais B, certo? E aí eu coloco aqui print C. Então se eu executar esse algoritmo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar o resultado aqui embaixo, certo? Então o que faz aparecer esse resultado aqui embaixo é esse comando print, certo? E aí eu posso vir aqui, ó, criar quantas células de código que eu quiser. E eu posso inclusive vir aqui atrás e executar essa célula de trás. Posso executar a célula da frente. Então eu posso criar várias células dentro do meu Google Colab para me criar os meus códigos, certo? E aí também eu posso passar aqui em cima e dizer, colocar texto. Colocar aqui, por exemplo, questão 2, certo? Aí clica fora, aí ele fica marcado. Se eu clicar aqui 2 vezes e colocar um hashtag, ele cria tipo ele cria um ponto de, como se eu estivesse colocando lá um ponto em que tudo vai ficar dentro dessa questão 2, certo? E aí eu posso criar textos e criar códigos de acordo com a necessidade da minha organização, certo? E eu disse durante a aula também que esse código vai ficar salvo no Google Drive. Se eu olhar aqui em cima no canto superior do lado esquerdo, tem um title 1, certo? Um titled 1. Certo? Se eu clicar aqui nele, ó, eu clicar 2 vezes, eu consigo modificar. Eu vou colocar, por exemplo, aula online. O nome do meu código, aula online, certo? E aperto Enter ou clico fora. Então botar aqui, aula 1, certo? Coloquei aula 1. O que acontece? Esse código aqui, ele vai ficar salvo no meu drive com o nome aula 1. Se eu vir aqui em cima, ó, e clicar aqui no meu drive, se eu atualizar aqui a página do meu drive, ó, vai aparecer a aula 1, ó, que eu criei aqui. Então a aula 1 já está salva. Então mesmo que eu feche isso daqui, ó, eu posso abrir de novo a aula 1. E aí eu vou estar com o código novamente lá, o mesmo código. Inclusive ele vai automaticamente tentar se conectar aqui, se estiver conectado à internet. Então já está apto de novo. Então eu posso novamente executar os meus códigos e testar, certo? Então espero que esse vídeo tenha ajude vocês a trabalhar com o Colab, porque nas próximas aulas não vou mais ficar ensinando como é que utiliza, como é que cria no Google Drive, como é que instala tudo. A instalação a gente só faz uma vez. Depois de instalado você pode criar quantos arquivos você quiser, que não precisa mais. É só instala uma vez para poder estar no Google Drive.
certo? Então até as próximas aulas, até mais.